Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Aos leitores da época da No Sleep. Intrusos. Eles tocaram a campainha sem qualquer aviso em uma noite fria de sexta-feira. Os desconhecidos na frente da casa de Eve Palmer pareciam inofensivos. Ainda assim, sempre cautelosa, ela espiou por entre as persianas e ficou em dúvida se deveria abrir ou não. Era uma família de 5 pessoas, classe média, todas usando casacos pesados. Os pais deviam ter uns 40 e poucos anos, deduziu ela. O homem tinha ombros largos e queixo quadrado. A mulher era pequena, loira de olhos azuis e usava uma correntinha com pingente de cruz prateada. Entre eles, 3 filhos se enfileiravam em ordem de altura, uma menina e 2 meninos. Em suma, pareciam ser a típica família que tomava brunch no Applebee's depois da igreja no domingo. Eve conhecia muito bem aquele tipo de gente. Concluindo que não se tratava de nenhuma ameaça séria, ela abriu a porta. Oi, senhorita. O pai sorriu. Desculpe incomodar tão tarde. É que eu cresci nesta casa. Ah, nossa, Eve comentou. A gente estava por perto e pensou em dar uma passadinha. Será que ele achava que Eve ia convidá-los para entrar? Porque aquela era a última coisa que ela queria fazer. Sua namorada, Charlie, chegaria a qualquer minuto, e as duas estavam com a noite toda planejada. A ideia era comer as sobras do frango e jogar Scrabble bêbadas. Uma família de desconhecidos perambulando pela casa não se encaixava muito bem nos planos. Meu pai cresceu aqui, a filha declarou com orgulho. Estava na cara que era mais nova, devia ter no máximo 7 anos. A garotinha segurava uma caneta verde clara e um caderno do programa As Pistas de Blue. Sim, o papai acabou de falar. Um dos irmãos pré-adolescentes bufou. O garoto era alto para a idade e tinha os mesmos olhos azuis e o mesmo cabelo loiro platinado da mãe. O pai ignorou a tagarelice e prosseguiu. Sei que aparecemos do nada, mas será que eu poderia entrar rapidinho com as crianças? Só para mostrar onde o pai delas cresceu. Eve hesitou. Entrar na casa? Seria apenas uma olhadinha, o homem insistiu. Mas só se não tiver problema. Coisa de 10, 15 minutos. No máximo. Eve ficou olhando para ele enquanto considerava o pedido. A floresta ao redor ecoava com rangidos e gemidos, e uma brisa lenta da montanha varria o jardim e batia em seu rosto. Era uma noite gelada, o tipo de frio que se enterrava na pele, ficava quietinho ali por um tempo e depois começava a arranhar os ossos, como unhas em uma lousa. O inverno havia chegado e espreitava das sombras, mas a neve ainda não tinha dado as caras. Foi então que algo, ou melhor, a falta de algo, chamou a atenção de Eve. A família estava sem carro. Não havia nada junto ao barracão velho e torto na beira da floresta. Nada sob o caramanchão, onde a grama congelada e o cascalho se encontravam. Eve olhou para a entrada de carros longa e sinuosa. Nada. Aquilo era bem estranho, sensação que piorava diante do frio e do fato de estarem no meio do nada. Uma imagem bizarra surgiu em sua mente, a família, todos de mãos dadas, saindo da escuridão das árvores. Cadê o carro de vocês? Eve perguntou. O carro de vocês, repetiu. Não estou vendo. Ah, está na estrada, o pai respondeu. Logo ali. Eve piscou, insegura. Tentamos vir com ele até aqui, o homem continuou. Mas era íngreme demais e tinha muito gelo. Então viemos andando. Ah, foi uma bela de uma caminhada. Quase 5 minutos a pé. Enquanto o pai respondia, algo mais chamou a atenção de Eve, uma mancha de terra no casaco xadrez dele. Com frequência, ela se distraía com detalhes irrelevantes, sobretudo em momentos de estresse. Eve chamava aquilo de sentido aranha defeituoso. Uma partícula aleatória do outro lado do cômodo de repente atraía sua atenção. O plic-plic-plic de uma torneira pingando soava mais alto do que alguém falando bem ao lado dela. Eve nem sabia explicar direito. O mais perto que conseguia chegar era, imagine que, em vários momentos do dia, absolutamente tudo ao redor passa a ser impossível de ignorar. Nem era preciso dizer que Eve não se dava muito bem com festas. Tem algum problema? A voz do pai a tirou de seus pensamentos. Ela inclinou a cabeça. Não tinha escutado a pergunta. Vamos entender se preferir que a gente não entre, o sujeito esclareceu. Não quero pressionar. Eve soltou uma risada tensa e curta. Ah, desculpa, eu não sei, não, gaguejou. Acabamos de nos mudar e ainda estamos arrumando as coisas, então, preciso ligar para ver o que a pessoa com quem eu moro acha. Tudo bem, o pai concordou. Qualquer pessoa simplesmente teria dito não. Mas ser autodestrutivo e fazer de tudo para agradar aos outros era uma das muitas peculiaridades de Eve. Ela morria de medo de decepcionar quem quer que fosse, inclusive desconhecidos, ou até pessoas de quem não gostava. Com o passar dos anos, tinha aprendido a recorrer a um truque barato para fugir disso, que ela chamava de volver com a Charlie. Esse era seu mantra atual para evitar conflitos. Nunca precisaria dizer não a ninguém se a namorada fizesse isso por ela.
A princípio, Charlie não via problema nenhum naquilo, na verdade, até gostava. Depois de um tempo, no entanto, começou a incentivar Eve a se posicionar de um jeito um pouco mais firme. Fazer as coisas na cara e na coragem é a melhor forma de superar o medo, Charlie costumava dizer. Eve compreendia e se esforçava, mas... Eu já volto. Ela já estava fechando a porta quando o homem disse. Desculpa, mas tudo bem se a gente esperar aí dentro? Está bem frio aqui fora. Eve abriu a boca, hesitando outra vez. Prometo que não vamos tacar fogo em nada, ele brincou. Ela tentou sorrir. Claro. Claro, pode ser. Obrigado, de verdade. Vamos ficar bem aqui, perto da porta. O pai fez sinal para que a família passasse e avisou aos meninos para não tocarem em nada. Eve ficou só olhando enquanto aqueles desconhecidos entravam em sua casa, um por vez. Um alarme soou ao longe em seu subconsciente. Ela se lembrou vagamente de algumas histórias. Sobre desconhecidos que apareciam em uma casa dizendo que tinham morado lá, pedindo para dar uma olhadinha rápida. Então, quando as vítimas desavisadas baixavam a guarda, roubo, tortura, assassinato. Se bem que, ela nunca ouvirá falar de pessoas fingindo ser uma família inteira, com crianças e tudo, mas... Tem sempre uma primeira vez, certo? Algo à espreita no recanto mais profundo e escuro de sua mente se destacou. Uma voz quase audível, que a acompanhava desde antes de seu sentido aranha defeituoso. Eve estava tão familiarizada com isso, com a voz que lhe dizia tudo que pode dar errado vai dar errado, que tinha até lhe dado um rosto e um nome, Mo. Mais de uma década antes, uma pessoa bem intencionada com quem ela se tratara havia sugerido que personificar aquela voz terrível a desarmaria. Isso a transformará em algo inofensivo, em algo familiar, dissera. Então, Eve imaginava seu brinquedo preferido de infância, perdido havia muito tempo, Mo. Mo era um macaco de olhos arregalados e símbolos nas mãos. Não aquele mais icônico em que todo mundo pensa de primeira. Mo era uma imitação barata do clássico. O pelo era branco, em vez de marrom escuro. E ele não usava colete amarelo com calça vermelha listrada, mas uma jardineira azul de feltro e um chapéu de palha gasto e esburacado. O pai dela dizia que Mo era um macaco caipira. Se os símbolos do macaco famoso eram de latão, os de Mo eram de um plástico bem vagabundo e só faziam um clique patético e sem graça. Como o de uma seta de carro quebrada, tac-tac, tac-tac, tac. E, com um golpe na cabeça, sua boca abria e fechava, revelando um conjunto de dentes exagerados e gengivas vermelho sangue. A maioria das pessoas achava Mo assustador, mas, quando Eve era pequena, ele era de longe seu brinquedo preferido. Talvez porque uma parte da garota sentisse pena do macaco, de como todos falavam mal dele. Por qualquer que fosse o motivo, Eve não ia para a cama sem Mo. Tantos anos depois, o macaco caipira de olhos arregalados estava eternizado como a voz de sua paranoia. Uma paranoia que só aumentava diante da família amontoada na porta de sua casa. Agora que você os deixou entrar, eles nunca mais vão sair, Mo sussurrou. Só um segundo, Eve disse, ignorando o comentário absurdo de Mo. Ela foi para a sala, pegou o celular e ligou para Charlie. Depois de 3 toques. Alô? Oi, Charlie, eu. Alô? Você ligou para Charlie. Deixe uma mensagem, ou não. Um bip apitou. Eve bufou. Não era a primeira vez que ela se deixava enganar pela gravação. Charlie não trocava aquela mensagem da caixa postal desde o ensino médio, muito antes de se conhecerem. Enfim, ela ainda devia estar na cidade, comprando bebidas para a noite. Provavelmente, estava com o celular no silencioso. Ou seja, Eve teria que colocar a família para fora sozinha. Deveria ter feito exatamente isso desde o começo. Por que sempre deixava as coisas se arrastarem? Só tornava tudo muito mais desconfortável. Talvez pudesse mentir para a família, dizer que Charlie não havia deixado, mas... fazer as coisas na cara e na coragem é a melhor forma de superar o medo. A voz de Charlie, um contraponto racional à voz de Mo, ecoou em sua cabeça. Quanto mais limites você estabelecer sozinha, mais fácil fica. Charlie, ou melhor, a projeção de Charlie que Eve tinha, estava certa. Com determinação renovada, ela voltou ao saguão. Ao ver o pai esperançoso, no entanto, se acovardou e recorreu à velha carta na manga. Oi, então, minha namorada disse que hoje não. Para certa surpresa de Eve, ninguém reagiu à palavra namorada. Nem sequer piscaram. Ela meio que esperava que a mãe, com seu pingente de cruz, fosse ficar chocada e tapar os ouvidos dos filhos, mas a mulher não esboçou qualquer reação. Desculpa, Eve continuou. A gente ainda tem muita coisa pra... Não precisa se explicar. O pai ergueu as mãos, como se em rendição. Só estávamos passando e do nada decidimos parar. Ao enfiar a mão no bolso do casaco, ele tirou um cartão de visitas. Aqui tem o meu e-mail. Ele o entregou. Se quiser, me mande uma mensagem. Podemos marcar algo com antecedência na próxima vez que estivermos na cidade. Mas não se sinta pressionada, por favor. Eve analisou o cartão. Em uma fonte verde desbotada, ela leu, Laboratório Fotográfico Faust. Abaixo, o lobo de uma árvore pequena, metade dela coberta por folhas e a outra metade apenas com galhos finos. Ele deu um passo para trás. Talvez a gente passe por aqui de novo no ano que vem, ou no outro. Mas, de novo, sem pressão. Desculpa, Eve disse. Eu só. É que agora não é uma boa hora. Desculpa.
O pai balançou a cabeça. Não precisa se desculpar. Nós somos os esquisitos que aparecemos do nada. Ele voltou a se virar para a família. Muito bem, pessoal, vamos nessa. Ao abrir a porta, fez sinal para que todos fossem para a varanda. A mãe pareceu aliviada. E os dois meninos não estavam prestando muita atenção, para começo de conversa. Mas a filha. A expressão dela foi ficando cada vez mais triste, como se tivessem fechado o portão da Disney bem na sua cara. O resto da família saiu, mas ela continuou ali, parada à porta, os olhos verdes voltados com ardor para a casa velha. Jenny, a mãe chamou. Depois de uma última olhada ao redor, a garota se esgueirou para fora e se juntou aos demais. Eve ficou no batente, observando enquanto a família se afastava. A cada passo que davam, a culpa dela aumentava. Culpa por ter usado Charlie como desculpa, culpa por ter prolongado tudo, culpa por se sentir culpada. Esperem! Gritou, quase por reflexo. O pai parou na mesma hora e olhou para trás. Eve pigarreou antes de perguntar. 15 minutinhos? Ele assentiu e disse. No máximo. Doc_A01_ imóvel. Descrição, anúncio de casa à venda na Heritage Lane, no 3709. Transcrição do site desativado www.seeking-home.net. Importante, acredita-se que o banco removido era o proprietário da casa na época da publicação. Nossa casa é nosso santuário. Faça desta o seu. Um caminho sinuoso leva você por um bosque tranquilo. Você ainda não sabe o que esperar, mas o silêncio é relaxante e o ar da montanha faz bem. Então, enquanto faz a última curva, a casa surge lentamente em seu campo de visão e... Você sabe que sua busca acabou. Ela é tudo o que você queria e muito mais. Situada em um terreno privado de 2 hectares, esta casa é uma oportunidade única. São 4 quartos, 2 banheiros e um lavabo, em mais de 250 metros quadrados de arquitetura vitoriana temporal, sem contar com o porão inacabado. Imagine relaxar em sua linda varanda que contorna a casa toda, com uma vista deslumbrante das montanhas. Ou se aquecer diante da lareira de tijolos, aconchegando-se com a pessoa que você ama. A casa traz consigo a sabedoria dos anos e o vigor e o entusiasmo para acompanhar o momento de mudanças constantes. E o terreno? Com mais de 2 hectares de mata virgem no noroeste do país para explorar, a propriedade oferece o melhor da vida na montanha. Confira a lagoa natural, a sudoeste, excelente para patinação no gelo no inverno, e a cachoeira ao norte. Prefere um passeio mais longo? As trilhas ao redor se estendem por toda a montanha Kettle Creek. Com muitos locais próximos onde caçar, pescar, praticar mountain bike e esqui cross country. Também pode ser um excelente investimento para anfitriões do Airbnb e pessoas interessadas em reformar para vender. Não se preocupe, a civilização está mais próxima do que você imagina. Este é um refúgio sereno que não sacrifica a conexão, localizado a apenas 30 minutos de carro do município de Yale, e a um H45 de belas paisagens até o centro da cidade. Você não terá mais que escolher entre a diversão urbana e a paz da natureza. Afaste-se do mundo nesta casa de campo para o ano todo ou faça dela seu lar para sempre. Observação, a casa está pronta para morar ***, mas não deixa de ser uma oportunidade maravilhosa para uma repaginação criativa ou até para uma reforma completa. Imagine o que você poderia construir do zero. * com trânsito, tempo bom. ***, inspeção do imóvel pendente. V. I. A. G. E. M. NU. T. E. M. P. O. Eve permaneceu ao pé da escada, vendo a família tirar os casacos. O pai abriu o armário da entrada sem nem olhar, um movimento que confirmava que tinha feito aquilo muitas vezes antes. Era algo sutil, mas que deixou Eve um pouco mais tranquila. Pelo menos, ele não estava mentindo quando disse que cresceu aqui. Os filhos, um de cada vez, passaram os casacos ao pai. Enquanto isso, a mãe aguardava perto da entrada, passando os olhos pelo piso manchado, pelas paredes com infiltração, pelas pilhas de bagunça. Meio que fazendo pouco caso. Eve se segurou, lutando contra a vontade de justificar a confusão, de dizer algo como acabamos de nos mudar ou vocês precisavam ver como o lugar estava péssimo um mês atrás. Aliás, ambas as declarações teriam sido verdade. E, em defesa de Eve, o anúncio brega do imóvel exagerava um pouco ao dizer que a casa estava pronta para morar. Quando as duas se mudaram, o lugar estava tão lotado de tralhas que até um acumulador ficaria constrangido. Ela e Charlie haviam se livrado da maior parte, mas alguns resquícios ainda sobravam. Sem contar o pó, que cobria tudo, as paredes, o chão, o teto. Em termos de manutenção, estava claro que o banco havia feito o mínimo, apenas o bastante para manter o lugar de pé, se bem que até isso era discutível. Ainda assim, como todas as casas nem um pouco assombradas no meio do nada, o preço era imperdível. Precisava de um trato, mas essa era a praia de Eve e Charlie, reformar casas velhas e obter lucro na venda. Em média, cada projeto levava de 3 a 6 meses, mas, se fosse necessário demolir qualquer coisa. Em circunstâncias normais, elas teriam pensado em tudo isso antes de comprar o imóvel, porém, mais uma vez, a oportunidade tinha sido boa demais para ser desperdiçada. Além disso, o terreno por si só já valeria muitíssimo mais em questão de um ano. No entanto, com essa casa, Eve ficará um tanto relutante em concluir a compra. Em geral, elas faziam projetos na costa leste, mais perto dos amigos e da família. Mas a casa na Heritage Lane, N.
3709, ficava no noroeste do país, no interior do Oregon. A paisagem era bonita, claro, mas o isolamento, mesmo para uma introvertida como Eve, era um pouco excessivo. Antes de assinarem o contrato, ela mencionara suas preocupações a Charlie. E se alguma coisa der errado por aqui? O hospital mais próximo fica a umas 2 horas de distância, não? Charlie admitira que também se preocupava com aquele tipo de coisa, mas, como o último imóvel reformado pelas duas não tinha ido tão bem, a situação financeira delas estava delicada. Não é para entrar em pânico, mas, financeiramente falando. Charlie fez uma pausa. Estamos com água até o pescoço. Ótimo. Uma metáfora com afogamento. Eve conseguia até imaginar o buraco sem fundo abaixo de si, a mão da ruína financeira se erguendo da escuridão azulada, envolvendo o tornozelo dela com seus dedos nodosos, arrastando-a para as profundezas. Meu nome é Thomas. De volta ao presente, o pai lhe estendia a mão. Eve, ela respondeu, ainda meio perdida na ruminação. Os dois se cumprimentaram. O aperto dele era firme, o que não chegou a surpreendê-la. Thomas deu um passo para trás e apontou para a esposa. Esta é a Paige. A mulher lhe ofereceu um sorriso fraco. É um prazer conhecer você. O prazer é meu, Eve disse. Thomas apontou para a filha. Esta é a Jenny, a inquisidora. Jenny fez uma pequena reverência, que Eve acabou retribuindo, sem conseguir se segurar. Thomas continuou. Estes aqui você pode chamar de dor de cabeça 1 e dor de cabeça 2. Ou, se quiser se dar ao trabalho, Newton e Kai. Ele apontou para o mais alto e loiro. Kai é esse canalha presunçoso aqui. Paige pareceu se indignar. Que tal não usarmos essa palavra? Thomas deu uma espiada por cima do ombro. Canalha? O olhar da mulher quase o cortou ao meio. Isso. O que significa? Jenny interveio. Com o caderninho a postos, ela já tinha escrito a palavra em letras bem grandes, só que errado, canalia. Apaga isso. Thomas se segurou para não rir. É uma palavra feia. Apaga. A garota franziu a testa, fazendo o mesmo com o nariz sem querer. Era uma expressão que ela ainda não dominava. Por quê? Thomas se curvou para frente, pegou a caneta dela e riscou a palavra ele mesmo. Você vai entender quando for mais velha. Com as mãos enfiadas no bolso do moletom do time de hóquei Portland de Winterhawks, Kai revirou os olhos azuis e frios. Aquilo só confirmava a brincadeira do pai. Eve ficou impressionada com o ar de príncipe mimado daquele menino. De alguma maneira, Kai parecia convencido e entediado ao mesmo tempo, como se tivesse sido arrastado para a festa do nerd da turma. Sim, era errado julgar um adolescente pela cara, mas... O outro garoto batia o pé no piso de madeira, um movimento nervoso. De cabelo ruivo e olhos cor de avelã por trás dos óculos, era o oposto do irmão em quase todos os sentidos. Sardento, franzino e inquieto, parecia estressado demais para a idade que tinha. Neurótico. Isso estava presente em sua postura curvada, típica de funcionários públicos de meia-idade. Parado ao lado dos outros, parecia deslocado, como se pudesse ser um garoto aleatório que haviam apanhado na beira da estrada. No entanto, sua aura de tudo me estressa fazia dele o membro da família com quem Eve achava mais fácil de se identificar. Vai entender. Enquanto Thomas olhava em volta, um desconforto aos poucos dominou o ar, instaurando um daqueles silêncios de quando ninguém sabia muito bem como agir. Ele se arrastou por 3, 4, 5 segundos, até que o próprio Thomas pigarreou e apontou para o teto. Antes tinha um lustre aqui. Todos olharam para cima. O teto abobadado estava vazio, a não ser por uma corrente de latão pendurada no meio. Um lustre de galhada, meu pai que instalou. Ele olhou para Eve. Estava aqui quando vocês se mudaram? Ela balançou a cabeça. Não. Tecnicamente, era verdade. O lustre bizarro de galhada não estava ali quando se mudaram, mas na sala de estar, soterrado sob uma pilha de lixo. Charlie o havia vendido pela internet uma semana antes. Thomas olhou para Eve como quem achava que ela estava mentindo, mas sem se importar muito. Meu pai matou, por conta própria, todos os animais necessários para fazer aquele lustre, contou, com um suspiro. Mais de 20 veados. Nossa, Eve comentou. Impressionante. Thomas esfregou o maxilar. É, pode ser. Olhando mais atentamente, Eve percebia que ele era um pouco mais velho do que parecerá a princípio. Sob a luz mais forte, os sinais do tempo ficavam mais visíveis no rosto. Rugas marcavam sua pele. Fios grisalhos salpicavam as têmporas. Mais do que qualquer traço físico, no entanto, a idade era perceptível em seus olhos. Olhos que revelavam um fardo pesado de conhecimento que chegava apenas com a idade. Olhos que haviam visto caixões demais sendo enterrados. Thomas começou a dizer alguma coisa para a família e espiou por cima do ombro. Então, com o reflexo da luz, Eve conseguiu ver a constelação de cicatrizes bexiguentas na bochecha esquerda dele. Manchadas e rosadas. Mais algumas no pescoço. Tão sutis que poderiam ser confundidas com meras manchas comuns. Eve não era especialista, mas achava que eram queimaduras cicatrizadas. Apesar de tudo, ou por causa de tudo, ele poderia se passar por um astro de Hollywood das antigas. Com ombros largos e sorriso de covinha, Eve conseguia imaginá-lo como protagonista, acendendo um cigarro para Femme Fatale. Enquanto ela entrava no escritório dele. Tipo um Cary Grant. Um ganido agudo chamou a atenção de todos.
Era a cachorra de Eve, sentada no alto da escada, olhando com cautela por entre os balaústres. Jane apontou e disse: um cachorro. Pois, é, Thomas disse, reprimindo outra risada. Então se virou para Eve e perguntou: qual a raça? Ela deu de ombros. Border Collie. E mais um monte de outras. Ótima raça. Tive um labrador chocolate na infância, Thomas contou. A filha voltou a falar, quase gritando. Qual é o nome? Da cachorra? Respondeu, prolongando as duas sílabas. Estava com o caderno e a caneta postos outra vez, como uma repórter ávida, preparada para o próximo furo. Eve sorriu para a menina. Chilo. Como escreve? Outra vez, ela estava quase berrando. Jenny, Paige disse, ela está bem na sua frente. Não precisa gritar. Como escreve? A menina repetiu, só um pouco mais baixo. Chilo, respondeu Eve. S-H-Y-L-O. Com a caneta verde, Jenny anotou, assentindo. Chilo saiu de fininho e desapareceu no corredor do andar de cima. Ela tem um pouco de medo de desconhecidos, Eve explicou, mas é boazinha. Chilo é tímida, Jenny disse, e Eve assentiu. A cachorra, assim como Eve, nunca confiava em estranhos, e por um bom motivo. Cerca de 4 anos antes, Eve a encontrara encolhida atrás de um posto de gasolina na estrada, abandonada e quase morrendo de frio. Na época, não passava de um filhote vira-lata, com pelo preto e um respingo de branco no peito. Em cima do olho esquerdo, havia uma mancha irregular, também branca. Chilo nunca tinha crescido tanto quanto suas orelhas pontudas, à direita. Sempre erguida, e a esquerda caída para frente em um ângulo esquisito. Tinha um olho de cada cor, um azul claro, outro marrom escuro. O nome técnico daquilo era heterocromia. Charlie tinha a mesma coisa, olhos de bruxa, ela mesma dizia. Aparentemente, partes da igreja consideravam a heterocromia uma maldição. Como Charlie dissera uma vez, se a gente não entende alguma coisa, é bruxaria. Eve adotará a pobre cachorrinha, mas levará 2 semanas para ganhar sua confiança. Por um bom tempo, Eve foi a única pessoa com quem Chilo se sentia segura. Ninguém mais, nem mesmo Charlie, conseguia se aproximar da cachorra sem que ela tremesse de medo. Era como se Chilo tivesse apenas uma pequena cota de confiança a distribuir e concentrasse tudo em Eve. Entretanto, Charlie estava determinada. Colocava um biscoito no chão, dava 10 passos para trás e deixava que a cachorra comesse. Então foi reduzindo a distância, centímetro a centímetro. Demorou meses, mas Chilo passou a permitir que ela ficasse a 3 passos de distância, depois 2, depois 1. Mais algumas semanas e Charlie já podia até fazer carinho atrás de suas orelhas. 4 anos depois, tanto Eve quanto Charlie eram as únicas pessoas no mundo em que Chilo confiava. Thomas seguiu na direção da escada. Foi meu pai quem instalou isto também, ele disse, passando a mão pelo corrimão de carvalho envernizado. Jenny era como uma sombra, fazendo anotações toda vez que ele falava. Era evidente que a menina admirava muito o pai, como se ele fosse um super-herói. Eve conhecia aquele olhar. Thomas analisou a poeira na ponta dos dedos. Então, vocês estão reformando a casa? Esse é o plano. Não teve coragem de dizer que estavam pensando em demolir o lugar. Afinal, era a casa de infância do cara. Sem mencionar que parecia quase imoral destruir algo tão antigo, apesar de a inspeção ter revelado problemas na fundação, umidade nas vigas e uma série de outras questões. Às vezes, era mais fácil simplesmente derrubar tudo e começar do zero. Vai ser uma baita reforma, Thomas comentou. Talvez eu ainda tenha as plantas guardadas em algum lugar na garagem, se tiverem interesse. Nossa, seria ótimo. Ela tinha interesse. Sim. Porque o banco havia perdido quase todos os registros originais. Aparentemente, houvera um incêndio na prefeitura, décadas antes. Quase tudo relacionado à casa, desde sua origem à sequência de proprietários, era um mistério. Existia até um termo legal para aquilo nos Estados Unidos, título nublado. Você tem o meu cartão, Thomas disse. É só me mandar um e-mail que eu envio as plantas escaneadas. Do bolso de trás, ele tirou uma latinha branca e retangular. Abriu-a com o polegar e sacudiu-a na palma da mão. 2 ou 3 balinhas caíram. Em um movimento rápido, ele as enfiou na boca e voltou a guardar a latinha. Não são balas. Comentou Mo, a voz onipresente da paranoia dela. O macaco caipira talvez estivesse certo, no entanto. Eve só tinha visto de relance, apenas uma impressão vaga que já desaparecia, mas fosse lá o que Thomas houvesse engolido era do tom laranja claro de um comprimido. Ela estava quase certa de que tinha visto até aquele cortezinho no meio, para facilitar a quebra. Talvez um ansiolítico. Quetiapina? Enfim, quem era ela para julgar? Também tomava remédio, mas nunca fingiria que era bala. Jenny olhou para o pai e puxou a camisa dele 3 vezes, bem rápido. Quando ele baixou a cabeça, a menina abriu a mão e bateu os cílios. Thomas balançou a cabeça. Não são doces, avisou. São fortes, não são para crianças. Em seguida, afastou a mão da filha, deu alguns passos e olhou para baixo. Bem, a mudança aqui foi considerável. Era um piso frio, preto e branco, como de uma lanchonete. Ele bateu o calcanhar no chão. A madeira combinou muito mais. Agachando-se, deu uma batidinha nas tábuas com os nós dos dedos.
Interessante, comentou, quase que para si mesmo, depois fez sinal para que a família se aproximasse. Vejam só isso. Jane e o menino ruivo, Newton, foram os únicos a ir até ele. Pais de Kai pareciam prontos para ir embora. Com 2 dos 3 filhos olhando por cima de seu ombro, Thomas apontou para o chão. Bem aqui, disse. Entre as tábuas, dá para ver o piso antigo. Eve semi-cerrou os olhos e se abaixou um pouco. De fato, do ângulo certo, dava para ver um pedaço do piso anterior, coberto havia muito tempo. Frio, preto e branco. Thomas fez menção de se levantar, mas parou, seus olhos pousando em algo diferente, o rodapé branco na base da parede. Tinha sido esculpido com um desenho intricado, formas de flores abstratas e de cavalos. Os padrões florais eram bonitos, mas os cavalos, vistos de perto, tinham linhas grosseiras, eram desproporcionais. Foi minha mãe que esculpiu isso, Thomas comentou, passando a mão no rodapé. Levou quase 6 meses para fazer na casa inteira. Ele olhou para Eve, como se esperasse uma resposta. Nossa, ela disse, que trabalheira, mas ficou muito legal. Thomas soltou o ar pelo nariz, sem acreditar no elogio. Não se sinta mal se for arrancar. Seus olhos encontraram algo no balaústre. Ah, é. Eu tinha quase me esquecido disso. Eve se inclinou para olhar. Um símbolo estranho tinha sido gravado ali. Um círculo, dividido por linhas de comprimentos variados, todas se cruzando bem no meio. Parecia algo misterioso, como um glifo antigo. Foi a minha irmã quem fez, Thomas explicou. Você vai encontrar outros espalhados pela casa, se é que ainda não encontrou. Ela estava sempre escondendo recadinhos por toda parte. Tinha uma imaginação e tanto. É o símbolo de uma seita. Mo, o macaco, falou. Essa família faz parte de uma seita apocalíptica, e eles estão de volta aqui para finalizar algum tipo de ritual e... Eve ignorou a enxurrada de paranoias ridículas. Thomas suspirou, os olhos fixos no símbolo enquanto falava com os filhos. Sua tia disse que este era para afastar o azar. Vovô achava que era uma blasfêmia. Ele olhou para Jane e disse. Me dá. Ele estendeu a mão. Ansiosa, a filha entregou o caderno e a caneta. Thomas o abriu em uma página em branco e o pressionou contra o corrimão, então desenhou o símbolo. Jane manteve os olhos arregalados o tempo todo, como que hipnotizada. O pai devolveu tudo a ela quando acabou. Pronto, disse. 7 anos de sorte. Ou isso, ou você vai virar uma bruxa. Thomas, Paige repreendeu, franzindo a testa. Mas é verdade, ele disse. Bruxas são malvadas. A esposa lhe lançou outro olhar de reprovação. Um olhar que fez Eve se lembrar de quando seus pais tinham descoberto que ela brincara com um tabuleiro Ouija em uma festa do pijama. Não se devia tentar a sorte com demônios. Bom. Thomas se levantou. Você se importa se a gente subir? Ouros negros. Enquanto a família avançava pelo corredor do andar de cima, Eve os acompanhava. Até ela estava um pouco curiosa para ouvir as anedotas de Thomas. Shiloh também os seguia, mas a uma distância segura. Estranhos eram perigosos. Este quarto tinha um papel de parede azul, Thomas comentou, apontando para um cômodo com paredes verdes. Mamãe pintava todos os quadros dela aqui. Vovó, Paige o corrigiu. Thomas a encarou por um longo momento, depois lhe deu as costas. Era aqui que a vovó pintava os quadros dela. Vovó era pintora? Jenny perguntou. Thomas inclinou a cabeça. Eu não diria que era pintora. Mas ela pintava, como passatempo. O que é isso? Um passatempo? É. Algo que a gente faz para se divertir, como quando eu toco o violão. Mais uma vez, Jane anotou a palavra. Thomas passou para o quarto seguinte, e todos foram atrás. Ele abriu uma porta de carvalho pesada e revelou um escritório comprido e retangular. Havia estantes vazias dos dois lados. Bem ao fundo, um vitral pequeno adornava a parede oposta. Com cores vibrantes, formava a imagem de uma macieira retorcida. Folhas verde escuras, maçãs vermelho sangue. O vitral dava para a floresta atrás da casa, mas a vista era um tanto claustrofóbica, os pinheiros ficavam tão perto que pareciam espiar quem estava lá dentro. Aqui era o escritório do seu vovô, Thomas disse. Ele passava horas e horas trabalhando aqui. Trabalhando em um passatempo? Jenny questionou. Thomas balançou a cabeça e olhou para a filha. Vovô não gostava de passatempos. Aquela frase simples conjurou uma imagem vívida na mente de Eve. Um homem magro, com cabelo grisalho, barba pontuda e olhos cansados de quem nunca dormia. Um homem que não tinha nenhum prazer na vida e se certificava de que os outros tampouco tivessem. O arqui-inimigo da diversão. Então algo na visão periférica de Eve chamou sua atenção. Os dois meninos estavam parados no corredor, um de frente para o outro, e se encaravam como se brincassem para ver quem piscaria primeiro. Sem aviso, Kai deu um tapa na cara de Newton, produzindo um estalo retumbante. O impacto lhe deixou uma marca vermelha na bochecha. Acho que ele perdeu. Meninos! Paige o chamou na mesma hora, e os dois se viraram para ela, que fez sinal para que se aproximassem. Vamos ficar todos juntos. Eles se esgueiraram de volta ao grupo. Quando os pais não estavam olhando, Newton esfregou a bochecha vermelha. Kai olhou para ele, abriu um sorriso falso e bagunçou seu cabelo ruivo.
Newton não fez nada para se defender, apenas ficou ali, parecendo mais derrotado a cada segundo. Coitado. Aquela janela. Thomas apontou para o vitral. Eu não me lembro de ficar neste cômodo. Ele coçou a têmpora. Achei que ficasse na frente da casa. Após um momento, o pai acrescentou. Engraçado. Como as lembranças mudam. Acompanhado pela família, ele se virou e seguiu pelo corredor. Então, parou de repente, olhou para trás do ombro. E ergueu uma sobrancelha. Fitava o papel de parede amarelo, intrigado. O que aconteceu com o monta-cargas? Perguntou para Eve. Tinha um monta-cargas aqui, Thomas explicou, espalmando a mão na parede. Ia até o porão, concluiu, descendo a mão. Ah! Vai saber. Os dedos de Thomas roçaram em alguma coisa sob o papel de parede. Semicerrando os olhos, ele chegou mais perto. Era um calombo oval. Uma alça? Ele refletiu. Parece que alguém o escondeu. Eve detectou um leve desconforto na voz do homem. Um timbre trêmulo tão sutil, vindo tão do fundo, que talvez fosse coisa da cabeça dela. Sempre ao lado de Thomas, Jane perguntou novamente. O que é isso? Ele se afastou e olhou para a filha. Um monta-cargas. É. Um elevador pequeno, para coisas, explicou. A gente usava para roupas, ferramentas, comida. Se alguém ficava doente, por exemplo, dava para enviar a comida por aqui e evitar chegar perto demais. Por quê? Porque a pessoa podia acabar adoecendo também, se chegasse muito perto do doente. Jane anotou aquilo. E por que o nome é monta-cargas? Thomas deu de ombros. Não sei. Por que leva coisas? Eve respondeu, meio que para si. Todos olharam para ela. Jane terminou de escrever e se virou para Eve. Obrigada, Emma, disse. Thomas ergueu uma sobrancelha. O nome dela é Eve, certo? Ela confirmou com a cabeça. É, mas tudo bem. Se ele não tivesse dito nada, Eve teria simplesmente aceitado Emma como seu novo nome durante a visita da família. Bom. Thomas continuou a avançar pelo corredor, até ficar cara a cara com uma cordinha branca caindo do teto. Era para puxar a porta de alçapão do sótão. Ele soprou depressa, como se apagasse uma vela de aniversário. A cordinha balançou para frente e para trás, como um metrônomo. Essa é a entrada do sótão, mas quem viu um já viu todos. Nos 2 meses desde que ela e Charlie moravam ali, Eve ainda não havia subido, nem mesmo para dar uma espiada. Não era exatamente fã de lugares escuros, cheiro de mofo e teias de aranha. Thomas fez uma curva e voltou a parar. Havia mais um corredorzinho ali, de cerca de 1,5 metros, que terminava em uma porta branca. Ele a observou como se fosse um quadro melancólico. Hesitante, deu um passo à frente e levou a mão à maçaneta. Aqui era o quarto da sua tia Alison. A mão dele envolveu a maçaneta, demorando-se, então a deixou cair. Sentindo que se tratava de um momento íntimo, Eve pigarreou. Bom, ela disse, sintam-se à vontade para dar uma olhada. Àquela altura, ela havia concluído que, provavelmente, não roubariam nada. Se precisarem de alguma coisa, estou lá embaixo. Thomas sorriu, grato. Ouros negros. Eve retornou à tarefa anterior, arrancar pregos enferrujados da parede da lareira na sala de estar. A julgar pelos retângulos desbotados, antes os pregos deviam sustentar porta-retratos. No entanto, tinham sido dispostos de maneira descentralizada, todos um pouco deslocados para a direita. Eve estava quase terminando quando Chilo choramingou, fazendo-a olhar para trás. A cachorra estava no meio da sala, tensa, orelhas erguidas, encarando a porta fechada. A porta do porão. Chilo. Nenhuma reação. Se Eve já não era fã de sótãos, achava os porões ainda piores. Havia descido lá apenas uma vez, e mesmo então, chegara apenas ao pé da escada e dera uma olhada rápida ao redor. Era basicamente o que havia imaginado, uma confusão de corredores e recantos inacabados, o teto baixo. Algo relativamente comum em casas antigas como aquela. Quando pequena, graças à sua imaginação fértil, Eve meio que acreditava que existia algo maligno à espreita em cada porão. Chegava a ter pesadelos com isso. Um terror inominável. Sempre fora de vista, em silêncio, sem rosto e tão horripilante que não havia palavras para descrever. Não importava o porão ou a casa, a sensação era sempre a mesma. Como se um pavor indizível pudesse se dividir e multiplicar por todos os porões do mundo. Felizmente, com o tempo, aquela ansiedade da infância perdeu força, como um brinquedo com cores vivas desbotado pelo sol. No entanto, como todos os monstros infantis, aquele foi substituído pelos terrores mais mundanos, e talvez até piores, da vida adulta, dívidas de cartão de crédito, acidentes de carro. Enterros. Coisas que, às vezes, faziam Eve pensar em suas criaturas imaginárias com certa nostalgia. Ainda assim, apesar de muitos anos terem se passado, sua aversão a porões permanecerá, junto a mais um medo específico de infância, subir a escada de um porão. Até nos últimos tempos, sempre que saía de um porão, Eve se lembrava da coisa inominável, escondida nas profundezas de lembranças quase esquecidas. Tinha uma convicção incômoda de que era seguida, e a cada passo se arrepiava mais de medo. Quase dava para sentir a criatura, ouvi-la, saindo com pressa da escuridão abaixo, respirando em seu encalço, inebriada por suas intenções malignas. Parte de Eve ainda precisava resistir ao impulso de fugir, de sair correndo daquele nada imaginário.
Claro que, em 99,8% do tempo, ela era capaz de subir a escada de um porão de maneira lenta e controlada, como qualquer adulto sensato. No entanto, sempre que saía das sombras, não conseguia resistir ao impulso de dar uma olhada lá embaixo, só para confirmar o que já sabia, que não havia nada ali. A cachorra ainda choramingava, o brilho laranja do fogo dançava nos pelos pretos. Chilo! Ivy a chamou de novo. No entanto, a cachorra não se virou, manteve os olhos fixos na porta do porão. Ivy deixou o martelo de lado e foi até ela. Ajoelhada, fez carinho atrás das orelhas de Chilo, que tremia. Ivy sentiu a vibração de seu corpinho sob a palma da mão, depois se inclinou para mais perto. O que foi, garota? Os olhos de Chilo se ergueram, como se acompanhassem a subida lenta de um objeto, só que não havia nada ali, apenas a porta do porão. Chilo? Ivy repetiu, sem arrancar qualquer reação da cachorra, que permaneceu paralisada, fitando o vazio. Apreensiva, Ivy se levantou, foi até a porta e pegou o molho de chaves. Sem pensar, trancou a porta e... finalmente viu um pontinho preto subindo pelo batente. Ela apertou os olhos. Era apenas uma formiga comum. Ivy suspirou, em um alívio constrangido. Chilo, por incrível que parecesse, não era fã de insetos. A formiga se enfiou na fresta da porta, e a postura da cachorra relaxou. Ivy balançou a cabeça. Chilo, não me assusta assim. A cachorra levantou a cabeça e piscou seus olhos diferentes, sem entender. Ivy teve que sorrir. Então se abaixou, fez carinho mais uma vez no animal e voltou ao trabalho. Bem enquanto ela arrancava o último prego, a família entrou na sala. Thomas apontou a lareira. Está exatamente como eu me lembrava, comentou. Acendíamos o fogo toda noite durante o inverno. Ele se virou, foi até a porta do porão, levou a mão ao batente e se dirigiu aos filhos. Seus avós mediam nossa altura aqui. Thomas desceu a palma pela superfície branca e lisa. Mas pintaram por cima. Ele tentou abrir a porta, mas constatou que estava trancada. Então olhou para Ivy e perguntou. Tudo bem se a gente for no porão? Ela hesitou. Estavam ali, sem dúvida, havia muito mais tempo do que os 15 minutos prometidos. Ah, então, tem um monte de ferramentas largadas lá embaixo, desconversou. É um pouco perigoso. Não tenho medo do perigo, Jenny disse. Ivy forçou um sorriso e foi deixar o martelo na mesa de centro. As luzes também não estão funcionando, continuou. Tem algum problema no disjuntor. É por isso que eu trouxe isto. Jenny clicou 2 vezes a caneta verde, que lançou um círculo branco de luz no chão. Ela varreu o lugar com a luz, igual a uma feiticeira desvairada. Empunhando uma varinha. É tão forte que dá pra ver de Plutão lá. Jenny. Thomas levou a mão ao ombro da menina. Ivy prefere que a gente não vá no porão, tudo bem? Cabisbaixa, a garota assentiu uma vez, depois desligou a caneta e aguardou. Thomas deu uma olhada no relógio ali perto. Muito bem, pessoal, ele disse. Vamos dar o fora daqui. De verdade, desta vez. Jenny puxou a camiseta dele. Mas ainda tem muita casa para explorar. O pai balançou a cabeça. Ficamos mais tempo do que o combinado, querida. Ele fez sinal para que a família arrumasse para a porta. No entanto, enquanto os outros saíam do cômodo, Thomas ficou para trás, as mãos nos bolsos, olhos fixos na porta do porão. Ivy foi até a cozinha ao lado e começou a lavar pratos que não precisavam ser lavados. Thomas olhou para ela. Obrigado por ter deixado a gente dar uma olhada, falou. Significou muito para minha família. Com exceção de Jenny, não parecia ter significado muito para ninguém, mas Ivy ficou quieta. Sem olhar para ele, pegou a palha de aço e começou a esfregar uma frigideira impecável. Não foi nada. Thomas se aproximou, dando uma última olhada ao redor. Deve ser legal, né? Ivy levantou a cabeça. Ele parou no limiar entre a cozinha e a sala de estar. Se mudar para uma casa, consertar tudo, se instalar. Ah, sim. Ivy abriu um sorriso frágil. Ela e Charlie não estavam nem perto de se instalarem, mas, de novo, ela preferiu não dizer nada. Por ora, tudo o que queria era ficar sozinha. Enfim, foi um prazer conhecer vocês, completou, dando um toque gentil de que não estava mais a fim de papo. Thomas, no entanto, permaneceu ali. Inquieto, como se criando coragem para pedir alguma coisa. Por favor, não faça isso. Ele deu uma olhada para a porta da casa, certificando-se de que a família não conseguiria ouvir. Então se voltou para ela e disse em voz baixa. Sei que vocês acabaram de se mudar, mas... Thomas ficou em silêncio por um momento, parecendo relutante, constrangido. Por acaso notaram algo? Uma comoção o interrompeu. Um dos meninos gritou. Para com isso! Thomas foi até a entrada. Ivy o seguiu. Na porta, os meninos brigavam enquanto o pai tentava separar os dois. Sem hesitar, Thomas se aproximou e os afastou. Foi o Newton que começou, Kai, o mais alto, resmungou. É claro que foi. Thomas ficou quieto e virou a cabeça. Cadê a Jenny? Todos olharam em volta. A menina tinha sumido. Ela estava bem aqui, pai gaguejou. Jenny! Thomas gritou, sua voz retumbando com uma potência autoritária. Não houve resposta. Só o tic-tac de um relógio próximo.
Jenny! Paige também tentou. Nada. Esfregando as têmporas, Thomas se virou para Ivy. É a mais nova. Ele suspirou. Ela gosta de se esconder. Se esconder? Jenny começa a brincar de esconde-esconde do nada, ele explicou. Achamos que ela fosse se cansar disso quando ficasse mais velha, mas... Jennifer! Paige gritou ao fundo. O pai continuou. A gente encontra rápido. Me desculpe por isso. Tudo bem, Ivy respondeu. Thomas se virou e gritou, mal disfarçando a raiva na voz. Vamos, Jenny! Enquanto a família começava a procurar, Ivy foi até a janela ao lado da porta. A primeira neve do ano tinha começado a cair. Normalmente, a visão lhe traria uma mistura de conforto e nostalgia, porém, naquela noite, serviu apenas para deixá-la receosa. Onde estava Charlie? Seria seguro dirigir? Ela viu as horas, 20h57. Apenas 20 e poucos minutos de atraso. Ainda assim, Ivy estava pegando o celular quando uma luz se acendeu nas árvores a certa distância. Ivy fez uma pausa, semicerrando os olhos. Era um ponto brilhante e azul claro, bem longe em meio à escuridão, e parecia vir na direção dela. Uma lanterna? Quem estaria lá fora naquela hora, e ainda mais naquele frio? Jenny? Não, estava longe demais, mas... Ivy chegou mais perto da janela. À medida que seus olhos se ajustavam, a imagem borrada ficava mais definida. A luz estava parada, o movimento não passará de uma ilusão criada pela neve que caía. A luz de uma varanda? Um carro estacionado? Tinha uma estrada ali? Era difícil saber a distância por entre as árvores. Sem aviso, a luz se apagou, e a escuridão retornou. No andar de cima, outra comoção. Vozes abafadas. Ivy subiu a escada depressa. A família estava parada no meio do corredor, amontoada em uma rodinha, concentrada em algo. Ela chegou mais perto e espiou por cima do ombro de Paige. O papel de parede que antes cobria o monta-cargas estava rasgado, com a ponta pendurada. A porta quadrada de metal do pequeno elevador estava entreaberta, revelando uma garganta cheia de canos, vigas e uma camada de espuma de isolamento rosa. Nenhum elevador à vista. Thomas se debruçou e chamou. Jenny? Sem resposta, apenas a voz dele ecoando de volta. Com um bufo exasperado, ele se virou para o grupo. Parece que, no fim das contas, ela deu um jeito de entrar no porão. Doc_A12_K9. Descrição: transcrição de um anúncio na seção grátis do Yale Courier. Data desconhecida. Ouros negros. Labrador chocolate grátis. Estamos procurando um novo lar para Buckley, nosso labrador retriever com pedigree. 2 anos de idade. Acompanhe a comida para 1 mês. Não podemos mais ficar com ele devido ao incidente com nosso filho. Detalhes podem ser fornecidos mediante solicitação. Enviamos junto uma casinha, brinquedos, caminha e petiscos. Buckley tomou todas as vacinas e tem boa saúde. A última visita ao veterinário foi em novembro. Buscamos um lar amoroso com donos experientes que possam acomodar um cão reativo. Interessados, entrem em contato pelo número removido. Emoticon dormindo. E. S. C. O. N. D. E. I. S. C. O. N. D. E. Munidos de lanternas, Thomas e Ivy desceram a escada do porão. Ele foi na frente, e ela atrás, enquanto o restante da família aguardava lá em cima. A princípio, Paige propusera que todos ajudassem na busca, porém Thomas tinha sido contra. Quanto mais dramática for nossa reação, mais tempo ela vai ficar escondida. Ao descerem pelos degraus que rangiam, Ivy se apoiava na parede de tijolos, a textura áspera em sua mão lembrando lixa. Lá embaixo, os dois entraram em um corredor estreito que se bifurcava, e apontaram as lanternas para um lado e para o outro. Havia um peso esquisito na escuridão, como se ela estivesse absorvendo a luz, guardando-a para um propósito desconhecido. E o ar estava denso. Úmido. Dava para sentir o gosto do mofo a cada inspiração. Metálico, como se eles estivessem com a boca cheia de moedas. Azedo, como matéria vegetal em decomposição depois de uma tempestade. A umidade tinha se infiltrado nas vigas acima, emprestando-lhes um brilho escorregadio. Algo que, sem dúvida, causaria problemas de integridade estrutural, se já não tinha causado. Mais um motivo para demolir aquele lugar. Thomas olhou de um lado para o outro. Avaliou as sombras com apreensão, quase como se pudesse haver algo perigoso ali. Algo que apenas ele pudesse ver. Deixando essa ideia de lado. Foi até uma viga próxima. Bateu os nós dos dedos nela, usando o padrão secreto clássico de chamada e resposta. Tum, 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 tum. Ele se interrompeu antes das 2 últimas batidas, esperando a resposta. Mas houve apenas silêncio. Vazio e inerte. Deu mais uma olhada ao redor, e os olhos pousaram em um canto obscuro. Ali estava o monta-cargas, escondido nas sombras, a porta entreaberta, vazio. Thomas franziu a testa. É melhor ficarmos em silêncio e nos separarmos. Isso é um jogo para Jenny. Se ela te ouvir, vai sair correndo ou se esconder com ainda mais afinco. A voz dele soou marcada pela exaustão de quem já havia feito aquilo vezes demais. O porão é maior do que você pensa. Vai além da construção acima. Tem muitos recantos, buracos, lugares onde se esconder.
Thomas suspirou. Se Jenny passar correndo, vá atrás dela e a agarre. É sério. Ou vamos ficar a noite toda aqui. Eve piscou, sem saber se tinha escutado direito. Você quer que eu agarre a Jenny? Eu sei, eu sei. O rosto cansado dele mostrava o absurdo daquilo. É tudo parte do jogo. Você poderia me chamar, mas até eu chegar. Ela é rápida, e se esconde bem. Ok. Thomas olhou para além de Eve. Você vai por ali, disse, e se virou para trás. Eu vou por aqui. Antes que ela pudesse responder, Thomas virou à esquerda e desapareceu. Eve ficou ali, sozinha, pensando. Era para ter sido uma sexta-noite relaxante. Mas estava em um porão sinistro, caçando uma criança que nem conhecia. E, claro, o atraso de Charlie ecoava nas profundezas da sua mente. Assim que voltasse para o andar de cima, ela ligaria para a namorada. Resignada, virou à direita no corredor estreito. Então fez uma curva e deu em um cômodo do tamanho de uma garagem para 2 carros. Também tinha cheiro de garagem, uma mistura aquosa de papelão com produtos químicos. Excelente. Estantes frágeis tomavam as paredes, 4 em cada. Estavam lotadas de caixas, cada uma delas cheia de quinquilharias enferrujadas. Eve avançou, os passos fazendo piso de madeira compensada a render. Alguém havia simplesmente largado as tábuas por cima da terra compactada e dado o trabalho por concluído. À medida que ela caminhava, sua lanterna lançava sombras distorcidas por entre as estantes. Varrendo tudo, de um lado a outro, Eve verificou cada canto, cada esconderijo possível. Nem sinal de Jenny. Estava prestes a seguir adiante quando, logo atrás, algo caiu no chão, um baque estridente que a fez se virar na mesma hora. A cerca de 3 metros, uma lata rolava lentamente em um semicírculo. Em volta, havia uma bagunça de pregos e parafusos espalhados, alguns ainda girando no lugar. Ótimo. Eve pensou. Agora a menina vai pisar num prego, pegar tétano, e a família vai nos processar. Bufando, ela foi até lá e se agachou. Deixou a lanterna no chão e colocou os pregos de volta na lata, tomando cuidado para não se machucar. Então, uma pergunta desagradável finalmente veio à tona. Como a lata tinha caído? Não havia criança alguma ali, então não poderia ter sido isso. Mon, o macaco paranoico no seu ombro, estava prestes a assumir o controle, e aí, madeira compensada. Claro. O peso de Eve devia ter movimentado as tábuas, desequilibrado o estante e feito a lata cair. A navalha de Ockham. Esse era um termo que Charlie lhe ensinara, a explicação mais simples, em geral, era correta. Eve sorriu, sentindo-se orgulhosa de um jeito um pouco envergonhado. Quando terminava de recolher os pregos, a lanterna rolou devagar para longe. O piso é inclinado, que bom. Ela esticou o pé, bloqueando o caminho, e algo no círculo de luz chamou sua atenção. Uma fileira de pontos pretos no chão. Eve pegou a lanterna e se aproximou. Mais formigas. Elas transbordavam de uma rachadura no compensado. Todas iam na mesma direção, marchando pelo corredor e saindo de vista. Será que formigas costumam se comportar assim? Eve se perguntou. Lembranças vagas de um documentário sobre a natureza vieram à sua mente, David Attenborough explicando como era o comportamento normal das formigas. Curiosa, ela seguiu por um corredor ainda mais estreito. Este tinha portas verdes dos 2 lados, uns 6 metros de comprimento e uma bifurcação no final. Havia lugares demais para se esconder ali embaixo. Prestes a ter outro ataque de ansiedade, ela respirou fundo e soltou o ar devagar. Olhou em volta. Buscou detalhes que pudesse ver, sentir, ouvir, cheirar e provar. O zumbido baixo de uma saída de ar próxima, a corrente fria roçando seu ombro esquerdo. Mantenha-se no presente. Eve lembrou a si mesma. As paredes de concreto, cinza e sem graça. Aquela era outra técnica que aprenderá na terapia, aterramento. Em momentos de estresse, preste atenção no ambiente, nos seus sentidos. Mantenha-se concentrada no presente. Ela notou o cheiro de bolor, o gostinho que perdurava do chá de hortelã que tomara mais cedo naquela noite. Um pouco mais calma, Eve abaixou a lanterna. A trilha de formigas avançava como uma mancha de óleo pelo chão empoeirado, fazendo uma curva lá na frente. Ela quase conseguia ouvir as patinhas batendo no compensado. Sentiu uma necessidade compulsiva de saber aonde as formigas iam, porque estavam todas se movendo na mesma direção. Seguindo adiante, fez uma curva e se deparou com uma porta branca. As formigas passavam por baixo dela, adentrando uma linha fina de escuridão. Ela virou a maçaneta e entrou. A decoração do cômodo combinava com a do restante da casa, no sentido de que nada combinava com nada em lugar nenhum. Ali, as paredes eram de um tom rosa claro, e o piso frio era o familiar preto e branco. As formigas avançavam em linha reta até o canto esquerdo mais distante e desapareciam sob um guarda-roupa azul celeste, rachado e com a pintura descascando. Tinha portas do tipo veneziana, por meio das quais uma criança sorrateira podia bisbilhotar. O esconderijo perfeito. De fato, a lanterna de Eve encontrou o brilho de 2 olhos piscando, observando por entre as ripas. Pronto. Jane estava encurralada. Eve esqueceu as formigas e avançou na ponta dos pés, levou a mão ao puxador, abriu a porta do guarda-roupa com tudo e... nada. A menina não estava ali. Havia apenas um quadro, recostado no painel do fundo, virado para trás. Uma pintura de 60 por 90 centímetros, envolta por uma moldura prateada descascando. Isso explicava o brilho dos olhos.
Mas os olhos não estavam piscando? Mo perguntou. Devia ter sido uma ilusão criada pelo movimento da lanterna. A navalha de Ockham. Eve inclinou o quadro para si. A pintura estava obscurecida por uma camada grossa de poeira. Ela se agachou e usou a manga para limpar a superfície. Era uma pintura a óleo, uma fileira de árvores iluminadas por um sol lúgubre. As cores eram frias, verdes claros, cinza claro e marrons azulados. No primeiro plano, um labrador chocolate encarava a floresta. Seu rabo estava em riste, as orelhas erguidas, como se ele tivesse sentido uma ameaça invisível. No chão à esquerda dele, havia um lampião a gás. Vermelho lançando um brilho laranja nas árvores, sem revelar nada além de troncos, galhos e sombras. Qualquer que tivesse sido a intenção do pintor, o quadro evocava uma sensação de medo. Não era o tipo de coisa que Eve penduraria em casa, mas o artista, quem quer que fosse, sem dúvida tinha talento. Se fosse uma das obras da mãe de Thomas, ele não lhe fizera jus. Tratava-se do tipo de pintura que quase deixava Eve com vontade de voltar a estudar arte. Quase. Com cuidado e reverência, ela devolveu o quadro ao lugar e fechou a porta. Em seguida, voltou o foco de luz para a fileira de formigas. As últimas entravam debaixo do guarda-roupa. De joelhos, ela encostou a cabeça no chão e deu uma olhada embaixo. As formigas seguiam direto para um canto, acumulando-se diante de uma fissura entre os ladrilhos. Tinham começado a se mover com urgência delirante, contorcendo-se e atropelando umas às outras enquanto forçavam passagem para entrar. Inquieta, Eve endireitou o corpo e se virou na direção da porta. Ao lado, havia um painel organizador de madeira. A silhueta das ferramentas, outrora penduradas, marcava o verniz marrom, uma furadeira, uma serra, um martelo. Sem pensar muito, Eve saiu do cômodo, fez uma curva e parou na mesma hora. Tinha alguém no corredor estreito. De costas. Imponente. Era Thomas. Sua postura estava perfeitamente ereta, seus braços pendendo moles ao lado do corpo. A lanterna se encontrava na mão esquerda, os nós dos dedos brancos, apontada para o chão, lançando um círculo de luz em metade do sapato dele, e a outra metade iluminando o piso de concreto. Thomas? Não houve resposta. Ele apenas permaneceu ali, sem se mexer. De alguma maneira, parecia ainda mais imóvel do que o próprio corredor. Estaria ao menos respirando? Thomas? Nada. Tensa, Eve espiou por cima do ombro. Ele bloqueava a única saída. Ela pigarreou e tentou outra vez. Thomas. Ainda assim, nenhuma resposta. O homem continuou ali, como um manequim de loja, congelado no tempo. Se a intenção era assustá-la, estava dando certo. Será que ela deveria simplesmente passar correndo por ele? Eve deu um passo em sua direção. E outro. Estava a menos de um braço de distância quando ele se virou de repente. Meu Deus! Thomas levou a mão ao peito, surpreso. Você apareceu do nada. Ele ficou em silêncio por um momento, avaliando a expressão desconfiada dela. Tudo bem? Você parece assustada. Eve nem sabia o que dizer. Eu te chamei umas 3 vezes. Thomas sorriu, como quem pedia desculpas. Minha audição não é mais a mesma. Mas você está bem mesmo? Eve ficou em silêncio e pensou em insistir, mas acabou dizendo. Eu não sou muito fã de porões. Nem eu. Eve esfregou os braços, ansiosa. Encontrou alguma coisa? Perguntou. A boca dele era uma linha fina. Mais ou menos. Thomas levou Eve até o outro lado do porão, depois se agachou em um canto e apontou a lanterna para uma passagem tão estreita que até uma criança teria que se virar de lado para caber. A luz brilhou por entre as vigas, a camada de isolamento e os canos, parando em uma abertura pequena. Devia ser uma espécie de órgão vestigial criado pelas muitas ampliações feitas na casa ao longo dos anos. Ela está escondida ali. Thomas suspirou. Fora de vista. Bom, então não é melhor falar para ela sair? Ele inclinou a cabeça, fingindo considerar a sugestão. Sei bem como funciona, retrucou. Jane encontra um lugar, monta acampamento e só se entrega se dermos espaço a ela. Certo, mas, eu não sei direito se é seguro ali no fundo. De novo, visões de processos judiciais a assombraram. Sim, Thomas disse. Minha irmã e eu sempre nos escondíamos ali. É só um canto de concreto, do tamanho de um closet. Eu posso entrar e pegar a Jane. Seria bem apertado, mas era possível. Talvez. Obrigado, mas não é uma boa ideia. Mesmo se você conseguisse passar, não ia conseguir tirar a Jane sem chutes e gritos. Ela é complicada. Eve olhou bem para Thomas. Antes, ele não tinha dito que era para agarrar a menina? Além disso, Jane não parecia do tipo que gritava e esperneava, mas Eve que não discutiria o comportamento de uma criança com o pai. Thomas cruzou os braços e começou a bater o pé, pensativo. Após alguns segundos, chegou mais perto dela. Como falei, a melhor estratégia agora é subir, dar espaço a ela e esperar até que esteja pronta para sair. Ele conferiu o relógio. Quando se cansar do esconderijo, vai subir. É sempre assim. Eve pensou naquilo por um momento. E o que a impede de simplesmente ir para outro esconderijo? Thomas abriu um sorriso educado, mais breve. Ela não vai fazer isso.
Quando Jenny desistir, vai subir, declarou como se fosse uma lei imutável do universo, tal qual a lei da gravidade. Então se voltou para a passagem estreita e projetou a voz na escuridão. Vamos voltar lá para cima, Jenny. Jenny? Ele repetiu, reprimindo qualquer sinal de preocupação. Ainda assim, nenhuma resposta. Um tendão no pescoço dele se repuxou. O homem ajeitou o colarinho, nervoso. Em seguida, estalou a língua, como se dissesse então tá. Devagar, levantou um braço. E, com um movimento do pulso, bateu o padrão de antes em um cano ao lado. Tum. Tum tum tum. Tum. Um longo silêncio se arrastou. E então, de algum lugar além da passagem, duas batidas fracas ecoaram em resposta. Juntas dos dedos contra concreto. Aí está ela, Thomas disse, levantando-se. Vamos voltar lá para cima. E saiu andando, mas Eve permaneceu onde estava, olhando para a abertura claustrofóbica, para o vazio hostil. Ele não deveria estar um pouco mais preocupado? Eve? Ela se virou para trás. Thomas estava a alguns metros de distância, com a lanterna erguida. Vamos? Vamos! Eve deu uma última olhada na passagem escura, depois foi atrás dele. No caminho de volta para o térreo, ela não conseguia afastar a sensação de que tinha algo errado. Não era nenhuma especialista em educação infantil, claro, mas aquele tipo de comportamento não exigia uma resposta mais firme? No mínimo, algum ultimato. Se você não subir em 3 minutos, vai ficar sem as suas cartas do Pokémon, ou com o que quer que as crianças brincassem naqueles dias. Eve voltou a expressar suas preocupações de maneira acanhada, mas Thomas insistiu que a única opção era dar espaço a Jenny, e ela acabou cedendo. Sinceramente, estava feliz em sair do porão. Os dois chegaram à escada frágil. E, ao subirem, pela primeira vez em algum tempo, Eve não teve a sensação juvenil de que algo a seguia, não teve vontade de sair correndo. No entanto, assim que saíram do porão e adentraram a sala de estar, ela não pôde evitar e olhou por cima do ombro, escada abaixo, só para confirmar o que já sabia, não havia nada ali.